Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Programa Internacional de Avaliação de Alunos mostra que 70% dos estudantes no Brasil não sabem o mínimo de matemática. Noites mal dormidas. Veja os impactos da privação de sono na saúde. Você vai conhecer um pouco da história da capital da República Dominicana, Santo Domingo, a cidade mais antiga das Américas. Vamos começar falando sobre educação. De cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos, 7 não aprenderam o mínimo esperado de matemática. De acordo com o PISA, principal exame internacional em educação, esses alunos não conseguem resolver contas simples, nem comparar a distância entre duas rotas, por exemplo. Vale lembrar que a classe social não foi um diferencial no resultado. Mesmo os estudantes brasileiros mais ricos tiveram desempenhos abaixo da média internacional e muito abaixo de estudantes com o mesmo nível socioeconômico em países com o mesmo perfil do Brasil. Foram medidas as habilidades em matemática, leitura e ciências, mas as de matemática receberam maior foco nessa edição, em que a média de pontos foi de 379. 93 pontos abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 472 pontos. Os alunos de classe mais alta conseguiram 77 pontos a mais do que os alunos pobres na matéria. A desigualdade, entretanto, foi menor em relação à média de 37 nações da OCDE, que fica em 93 pontos. Apesar de ter o desempenho bem menos afetado pela pandemia do que o resto do mundo, os brasileiros continuam com resultados bem abaixo da média dos outros países na prova. A falta de professores de matemática e dificuldades na formação estão entre as razões apontadas para o baixo desempenho do Brasil, que no ranking geral da disciplina ocupa a posição 64. Os estudantes de Singapura, Macau, Japão e Coreia ocupam as primeiras posições. Com relação às habilidades de leitura e ciências, os brasileiros tiveram um desempenho melhor, mas ainda assim abaixo da média da OCDE. 50% dos estudantes não conseguem encontrar a ideia principal em um texto e 55% não sabem o mínimo esperado sobre a disciplina e nem conseguem reconhecer a explicação certa para fenômenos científicos. O PISA, que avalia o desempenho de estudantes de 15 e 16 anos, é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 81 países, entre membros e parceiros da organização. O mesmo relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostrou que o uso excessivo de celulares e tablets prejudicou o desempenho de alunos avaliados. A maioria afirmou que se distraía por usar os aparelhos em sala de aula. O aparelho celular tornou-se uma parte integrante da vida das pessoas, inclusive da juventude. Numa pesquisa realizada pelo IBGE em 2022, só no Brasil, 54% dos adolescentes tinham um aparelho para uso pessoal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como a OCDE, divulgou o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022 e mostrou que alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes. Cerca de 65% dos alunos afirmaram que ficam distraídos nas aulas de matemática por estarem usando celular e outros dispositivos, como tablets e laptops. No Brasil, esse percentual chegou a 80%, assim como na Argentina, Chile e Uruguai, na América do Sul, e também na Finlândia, Mongólia e Nova Zelândia. Outros 59% dos jovens disseram que a distração foi causada por colegas estarem usando os dispositivos. O teste também foi realizado no Japão e Coreia, e o nível de distração relatado pelos alunos foi de 18% para o Japão e 32% na Coreia. As nações estão entre as melhores colocadas no PISA,
com pontuações acima da média da OCDE. O documento reconhece que o uso do celular em escola tem sido um tema controverso e desafiador para os gestores de educação no país e recomenda que não abandone esses dispositivos no processo de aprendizagem, mas que as escolas promovam a interação entre a tecnologia e o aprendizado, minimizando o tempo de uso para evitar desvio de atenção, bullying nas redes sociais e a exposição da privacidade dos estudantes. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade nas 3 disciplinas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. E olha só, o Rio de Janeiro concretizou a maior venda imobiliária do século de um terreno na Barra da Tijuca, no valor de 370 milhões de reais. Residir no Rio de Janeiro, perto das praias e tantos outros pontos turísticos da cidade maravilhosa, já foi o sonho de milhares de pessoas. E a análise do mercado imobiliário do Rio, conduzida pelo Sindicato da Habitação do Rio, a Secov, revela que o número de ofertas residenciais à venda teve um aumento aproximado de 16% de 2022 a 2023, ao compararmos os valores de maio de 2022 com os do mesmo período do ano seguinte. Isso causou um reposicionamento significativo, priorizando a locação residencial. O que entrou na lista das opções de compra foi um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no valor de 370 milhões de reais. Mas esse já foi arrematado e se tornou a maior transição imobiliária das últimas 2 décadas no Rio. O espaço era o maior da região, sem nenhuma construção, e foi vendido pelas 5 filhas do banqueiro Aloísio Faria, fundador dos bancos Real e Alfa. Agora, o terreno está nas mãos das construtoras Tegra e São José. O terreno está na família desde 1989, quando Aloísio Faria o comprou com o plano de construir um hotel da rede Transamérica no local. Porém, a ideia não foi para frente. Um centro voltado para análise de ameaças, compartilhamento de melhores práticas e desenvolvimento de treinamentos do Google foi inaugurado em Málaga, na Espanha. A unidade é considerada o maior centro de cibersegurança da gigante de tecnologia na Europa. A gigante de tecnologia escolheu Málaga, no sul da Espanha, para desenvolver ferramentas de combate às ameaças cibernéticas em uma colaboração público-privada com instituições, empresas e governos europeus. O Centro de Cibersegurança que estamos lançando hoje em Málaga foi concebido para ser um hub para toda a Europa. Estamos reunindo líderes de segurança cibernética de todo o Google e da Europa. Também vamos usá-lo como base para treinar novas gerações de especialistas em segurança cibernética. O Google, alvo frequente de hackers, disse que o centro vai analisar ameaças, compartilhar melhores práticas e desenvolver treinamentos. A empresa americana anunciou ainda que vai doar 10 milhões de dólares a universidades de 8 países europeus para treinamento em segurança cibernética. Esta é a terceira sede de segurança de tecnologia do Google na Europa, depois de Munique, especializada em privacidade, e Dublin, especializada em conteúdo. A chegada da empresa a Málaga contribui para a transformação da cidade num hub europeu para o setor tecnológico, onde estão Oracle, Vodafone e Capgemini. O Ministério da Saúde lançou um assistente virtual no WhatsApp com informações oficiais sobre a vacinação. Uma ferramenta que, além de disponibilizar conteúdos sobre imunização, vai alertar também sobre as frequentes fake news sobre saúde. A pasta informou que a ferramenta faz parte do programa Saúde e Consciência, em foco na valorização da ciência e na disseminação de informações confiáveis, além de ações educativas e voltadas à responsabilização. Por meio da plataforma, será possível acessar diversos tipos de conteúdo, como horário de funcionamento de unidade básica de saúde, bem como marcar consultas por meio do aplicativo Conect SUS. Para interagir com o novo canal, que é gratuito e funciona 24 horas, basta adicionar o número com o DDD 61 99381
8399, a lista de contatos do telefone. Depois será possível interagir pelo WhatsApp. Ao enviar a primeira mensagem, o usuário terá acesso a algumas opções para escolha, como vacinação com informações sobre campanhas, públicos-alvo e calendário das doses. Já a opção voltada ao combate à desinformação foi criada com o objetivo de desmentir fake news sobre vacinas. O Ministério acrescenta que há também uma seção com perguntas e respostas para quem quiser testar os conhecimentos. O programa Saúde Consciência faz parte da estratégia adotada pelo governo federal para, após um período de retrocesso, recuperar as altas coberturas vacinais do Brasil, fortalecendo as políticas de saúde e a valorização do conhecimento científico. Ter uma noite mal dormida não significa apenas ficar com olheiras ou cansaço ao longo do dia. Ter uma boa qualidade de sono impacta no bem-estar do corpo e da mente, no humor, na vida social e também nos sistemas imunológico e cardiovascular. Acompanhe. Nosso corpo funciona como uma máquina e o sono é o principal promotor do equilíbrio interno do organismo. Ou seja, tudo precisa funcionar de forma excelente. Se ele está ruim, o corpo vai falhar. Então, o sono não deve ser descuidado, porque se for insuficiente, pode ser associado a distúrbios cardiometabólicos, aumentando o risco de diabetes, diabetes gestacional, obesidade, doença arterial coronária e doenças cardiovasculares. Pode também afetar o sistema imunológico e infecções, trazer problemas neurológicos, já que os distúrbios do sono contribuem para o declínio cognitivo e para o aumento do risco de Alzheimer e doenças relacionadas. Sem contar que a deficiência aumenta o risco de ansiedade, depressão grave e transtorno bipolar. Especialistas explicam que esses prejuízos são sentidos por pessoas que privam o sono por um longo prazo. Portanto, tudo bem não ter uma boa noite de sono. O problema é quando a noite mal dormida se torna recorrente. Dormir bem é uma sensação subjetiva, mas que está associada a ter um sono na qualidade e quantidade adequadas. O mais recomendado costuma ser de 8 horas por dia para relaxamento do corpo. Mas uma noite de descanso pode variar de acordo com a idade e a saúde de cada um. Um recém-nascido precisa dormir de 14 a 17 horas por dia. Criança em período escolar entre 6 e 13 anos, de 9 a 11 horas. Já um adulto de 26 a 64 anos, uma média de 7 a 9 horas todos os dias. Um relatório divulgado pela OMS mostrou que parar de fumar pode diminuir de 30% a 40% o risco de adquirir diabetes do tipo 2, que tem resistência à insulina e é o mais comum entre os brasileiros portadores da doença. Dados recentes no Brasil apontaram que cerca de 10,2% da população possui diabetes. Dentre elas, 90% possui diabetes do tipo 2, que é quando o corpo desenvolve resistência à insulina. A doença pode ser causada devido a maus hábitos alimentícios e um estilo de vida sedentário. Em relatório conjunto, a OMS, parar de fumar pode trazer o benefício de reduzir em 40% os riscos de desenvolver diabetes do tipo 2, além de melhorar a saúde respiratória e expectativa de vida. Em um relatório conjunto, a OMS diz que parar de fumar pode trazer o benefício de reduzir em 40% os riscos de desenvolver diabetes do tipo 2, além de melhorar a saúde respiratória e expectativa de vida de quem tem o hábito de fumar. Também, segundo a OMS, o diabetes é a 9ª causadora de mortes no mundo, além de ser uma doença que pode ser evitada com pequenas mudanças no estilo de vida e melhorar certos hábitos, como prática de exercícios e erradicar o consumo de tabaco.
E olha só, uma menina de apenas 6 anos salvou a mãe que teve um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão mundial e leva à reflexão sobre a importância de uma criança saber como buscar ajuda. Briana é o nome da heroína da própria mãe. Aos 6 anos de idade, a menina agiu rápido e salvou a vida de Yolanda assim que a mulher sofreu um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O carro saiu da estrada e parou em uma floresta. A filha então pegou o celular da mãe e ligou para a avó, para onde a família seguia até o momento do acidente. A idosa orientou a pequena a entrar em contato com 911. Número do Serviço de Emergência americano. Briana deu informações precisas sobre a localização do veículo. E foi isso que fez os socorristas chegarem tão rápido ao local. A agilidade foi crucial para a sobrevivência da mãe, além da atitude da menina em abrir as portas do carro para Yolanda respirar melhor, enquanto a família aguardava o resgate. O desacordado, ele morre por asfixia da língua. A língua cai para trás naturalmente, então você tem que deixar essa pessoa deitada, com a respiração facilitada, não assim, né? Pôr numa posição natural da cabeça, ou recostado, então ela tem que respirar. Com a ajuda da filha, Yolanda respirou, foi rapidamente socorrida e levada ao hospital. Agora passa bem. Pela coragem, a pequena Briana recebeu uma homenagem do Tribunal do Condado de Londres, com direito à capa de heroína e uma coroa. O caso ocorrido nos Estados Unidos acende um alerta sobre a importância das crianças saberem o que fazer em uma situação de emergência. Aqui no Brasil, existem alguns programas que oferecem ricos ensinamentos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um projeto chamado Bombeiro na Escola, que ensina práticas de prevenção e primeiros socorros. O primeiro módulo do projeto é voltado para alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. 4º e 5º ano do ensino fundamental e 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nós dividimos nessas duas faixas etárias justamente para passar um conteúdo diferente. Então, 4º e 5º ano ele vai ter praticamente instruções de boas práticas prevencionistas, de reconhecer riscos e evitá-los. E, em caso de um acidente, de um sinistro, um incêndio, ele saiba utilizar o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o número 93. Então, ele vai saber como passar essas informações, o que será indagado a ele, a coleta dessas informações. E ainda assim, as boas práticas prevencionistas. Já o segundo módulo destina alunos do 8º ao 9º ano do ensino fundamental. Além de todas essas boas práticas, ele também vai aprender um pouquinho de pronto-socorrismo. Então, o que fazer numa situação de engasgamento, com crianças, adolescentes ou adultos, a manobra de desengasgamento. Ele vai saber reconhecer uma parada cardiorrespiratória e atuar para que ele possa intervir numa parada, fazendo a manobra de ressuscitação. Além disso, acionando a cadeia de salvamento, ou seja, ligando para o telefone 193. 193 é o número do Corpo de Bombeiros. Um dos primeiros telefones que toda criança deve aprender a discar, segundo o capitão André Elias. Cabe aos pais, já desde pequenininho, já imputar na criança esse tipo de atitude prevencionista, de saber que a criança ela pode utilizar hoje em dia um celular e fazer uma ligação. Então, ensinar esses números, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, para que em qualquer eventualidade ela consiga destravar o celular e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e passar as informações básicas do que ela está vendo. Outra dica importante, não só para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, é essa passada pelo Dr. Nabil Goraieb. Nunca deixe uma vítima sozinha. Você não saia do lado dela. Você tem que pedir ajuda gritando ou telefonando. E que você precisa de ajuda.
não desampare, não largue um paciente, uma pessoa, uma vítima que está passando mal, porque ela pode morrer exatamente porque você largou ela sozinha lá. São simples atitudes que realmente podem salvar vidas. A luta contra o câncer uniu e encorajou um grupo de sobreviventes que passou a encarar diversos desafios radicais. Depois de escalar os Alpes, 10 alpinistas se preparam agora para alcançar o topo de um vulcão localizado no pico mais alto do México. Ao vencer a maior batalha de suas vidas, eles mostram a lição de que viver é uma luta contínua. Jimena se prepara para escalar de muletas o Pico de Orizaba. Com 5.610 metros, o vulcão é o pico mais alto do México. Jimena e alguns de seus colegas sobreviveram ao osteosarcoma, um câncer ósseo agressivo que afeta crianças e adolescentes. Tudo faz com que você esteja no momento presente. Você para de pensar em remédios, hospitais, problemas. Você concentra apenas em si. A verdade é que eu sinto que a montanha, mais do que um esporte, é uma terapia. Uma terapia? Mathieu Dornier, o organizador da expedição, carrega as fotografias de Emily e Valérie, as duas irmãs que morreram de leucemia. Picos da Esperança é um projeto que minha irmã iniciou há 30 anos. Quando ela estava doente e teve uma recaída pela segunda vez, meu pai lhe disse: quando você estiver em remissão, você fará o Mont Blanc. Ela estava em remissão e queria abrir o programa para jovens e nos últimos 30 anos, 25 jovens têm feito o Mont Blanc e outros cumes em Chamonix. O que fizemos foi uma continuação do projeto aqui no México. O grupo montou o acampamento base a uma altitude de 4.900 metros, aos pés da geleira. Lá, eles dormem até 1h da manhã e começam novamente a jornada com os equipamentos de montanhismo. A 5.300 metros já é difícil de respirar e a inclinação atinge até 35 graus. Depois de 5 a 7 horas de caminhada na neve e no gelo, uma dezena de alpinistas finalmente chega à cratera e toca o cume após o nascer do sol. Muitos se emocionam. Eles sabem que essa é uma batalha vencida de uma luta que continua. E olha só, você já ouviu falar sobre a causa da extinção dos dinossauros ter sido por meio de um grande meteoro que colidiu com a Terra há milhões de anos? Pois bem, estudos recentes podem dizer que não foi bem assim, viu? Vamos ver. Como é de conhecimento popular entre todos, a história nos conta que milhões de anos atrás, um meteoro se chocou com a Terra, causando a extinção de diversas espécies de dinossauros. Entretanto, um estudo recente, publicado recentemente pela revista Science Adventures, apontou que o meteoro pode não ter sido o único causador da extinção desses grandes répteis, pois eles já estavam fadados a esse destino, mesmo se o meteoro nunca tivesse chegado à Terra. De acordo com um professor do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade McGill, no Canadá, enormes erupções vulcânicas desencadearam problemas climáticos que já estavam pavimentando a extinção dos dinossauros. As análises de rochas pré-históricas na Índia apontaram que essas erupções liberaram uma grande quantidade de gases nocivos para a sobrevivência, o que prejudicava a qualidade de vida dos animais pré-históricos antes mesmo do meteoro, que apenas adiantou o processo de extinção. Em algumas cidades da China, os carros de aplicativos não possuem motoristas e a entrega de comida é feita por drone. Toda essa praticidade aconteceu graças aos avanços tecnológicos de uma empresa de transporte particular e delivery. Ao andar pelas ruas das cidades de Pequim, Wuhan, Shenzhen e Chongqing, é normal encontrar veículos andando sem a presença de um motorista, e drones com pacotes de comida cruzando o céu das cidades viraram rotina. Tudo isso graças aos serviços da Apollo Go. Até o início desse mês, os chineses fizeram mais de 4 milhões de viagens nos veículos da companhia, que são todos elétricos. Segundo a empresa, os carros nunca causaram acidente. No máximo, foram atingidos por culpa de terceiros.
mas não houve nenhuma colisão grave. O serviço oferecido pelo Apollo Go é semelhante ao Uber, só que sem motorista. Assim, para garantir que as pessoas estão entrando no carro certo, já que não tem para quem perguntar isso, o veículo mostra em um letreiro os 4 últimos algarismos do número de celular de quem solicitou a corrida, e só abre a porta quando o código enviado para o aparelho do cliente é digitado. O carro também conta com uma tela fixada atrás do banco do motorista, onde é possível acompanhar o trajeto e ver que o carro tem noção de todos os veículos que o rondam, faixas e semáforos. Os carros usam um nível mais sofisticado de inteligência artificial, que exige os chips mais avançados. Além disso, os veículos também usam dados das inúmeras câmeras do carro e dos semáforos da cidade, além de uma tecnologia ultra estratégica que emprega luz pulsada e laser para medir distância, velocidade e altitude de objetos, que também permite mapear ambientes a longa distância, ao contrário de câmeras. Tanto a China quanto os Estados Unidos usam essa tecnologia em drones e veículos militares para avaliar remotamente danos e detectar minas aquáticas. Shenzhen, uma das cidades onde o serviço mais se popularizou, conta com mais de 30 mil câmeras inteligentes espalhadas pelos cruzamentos da cidade. Além dessas câmeras, ainda existem outras milhares em prédios e casas. Com a ajuda da inteligência artificial, o cérebro digital dos dispositivos avalia dados do fluxo de veículos e ajusta o ritmo dos sinais verdes e vermelhos nos semáforos, o que reduz os congestionamentos. A cidade também administra a chamada economia de baixa altitude, que permite 3 milhões de voos de drones por ano em mais de 100 rotas pré-aprovadas para entrega de comida, remédio e até sangue para transfusão. 6 de dezembro foi dia de festa, uma data muito especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemorou o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus que merece ser comemorada. E a RIT preparou uma homenagem muito especial. Vamos ver. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º, ele descansou. Em 2 de Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E por isso, há quem diga que os 7 dias da criação, na verdade, representam 7.000 anos. Fato é que sabemos que ele é capaz de criar tudo em 7.000 anos, 7 dias ou 7 segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática. E falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos, abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música, permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos 3 acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos 6 anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador.
E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é? Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Meu nome é Carolina. Eu sou Bárbara. Meu nome é Hilton. Diogo. Maria. Eu sou Adailton. Suzana. Sou a Mayara. Sou a Alessandra. Laís. O Diogo. E eu sou a Júlia. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Tá aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós, da Igreja da Graça, temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus, de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do Grace? Já foram escritas mais de 5.840. As do Facebook, mais de 7.000. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino. As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de 1.000 poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é o maior exemplo de humildade, né? Outro dia eu perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, né? Quantas pessoas ele já atingiu, que já está hoje o sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou, não, Caled, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que, se você conhecer, você vai amar sempre ele. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor, fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. Missionário, só duas palavras: renúncia, dedicação. Hoje você vai conhecer um pouco da história da capital da República Dominicana, Santo Domingo, a cidade mais antiga das Américas. O deputado federal Davi Soares esteve lá e agora mostra pra gente os momentos mais marcantes desse roteiro turístico imperdível. A narração é da repórter Maria Clara Leite. A viagem à capital da República Dominicana começa com música. Nas ruas do Centro Histórico de Santo Domingo, o deputado federal Davi Soares registra a apresentação de um grupo típico na cidade mais antiga fundada pela Espanha nas Américas. O país se destaca pela variedade de ecossistemas, cadeias montanhosas e, claro, por suas praias paradisíacas, como esta, em Santo Domingo. Estamos aqui agora na área costeira de Santo Domingo, no calçadão principal, chamado de Malecón, que é um local onde as pessoas vêm para fazer suas pescarias à beira-mar, caminhar
final de tarde. O local conhecido como Malecon é a Avenida George Washington, que percorre metade da capital pela costa. Cercada por importantes hotéis, restaurantes e outros pontos turísticos, a via é destaque em Santo Domingo. Mas não mais do que a história desse lugar. A cidade reserva um passado colonial que vale muito a pena conhecer. Aqui hoje no centro de São Domingo, no centro colonial. Na verdade, as Américas começaram aqui. Em outubro de 1492, Cristóvão Colombo, ou Colón, como eles conhecem no idioma espanhol, aportar aqui em Santo Domingo. E essa aqui foi a localidade onde ele construiu o seu castelo aqui, né, a sua base de guarda, né, dos outros viagens que ele fez e ficou como governante aqui nos anos que se seguiram. Chamado de Alcácer de Colombo, o palácio originário do século XVI foi construído por Diogo Colombo, filho do navegador. A construção monumental chama a atenção por suas galerias toscanas e grandes arcos. Declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990, o palácio hoje funciona como um museu. Diante de tantas essas dificuldades que Colombo enfrentou, realmente eles fizeram aqui um trabalho de iniciação da colonização, porque na verdade se esperava ser, vamos dizer assim, as Índias, né? Além das especiarias, e na verdade foi uma frustração para Colombo no final da sua vida, que era simplesmente um novo continente. Mas o caminho para a conquista do continente já tinha se iniciado. Do Palácio de Colombo, o doutor Davi segue ao antigo Palácio dos Governadores. Palácio dos Governadores da Ilha Espanhola, os capitães e generais e presidente da Audiência Real, primeiro América, construída ao redor de 1512, servindo de residência a esses funcionários reais durante o período colonial. Já no período republicano foi a sede do governo nacional até o ano de 1947. Quem quer conhecer a história de Santo Domingo não pode deixar de visitar o Museu de las Casas Reales. No espaço é possível ver tapeçarias antigas, objetos da época colonial, mapas, artigos de decoração, documentos e muito mais. Além do rico acervo que conta a história da República Dominicana, a arquitetura do edifício dá um show à parte. A Fortaleza Osama é outro espaço que não pode faltar no roteiro de qualquer turista que venha a Santo Domingo. Construída no ano de 1502, a fortaleza é considerada a mais antiga estrutura militar, ainda em pé no Novo Mundo, usada para fins militares até a década de 1970. Por aqui, cada pedra, cada muro, cada peça conta uma história. O conteúdo é vasto. Por isso, para conhecer toda a riqueza histórica, cultural e as belezas naturais de Santo Domingo, só mesmo visitando a República Dominicana, considerado o país mais bonito do Caribe. E vale a pena vir conhecer essa história bonita, uma história de sangue também, uma história de lutas difíceis, como todos os países da América Latina tiveram. Mas é importante você conhecer. Meu convite é: venha à República Dominicana. Você não irá se arrepender. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!